um texto que se encontra no Salmo 105, tá? Não, primeiro, desculpa, Hebreus 8:8. Hebreus 8:8. Nós vamos fazer uma introdução para então entrar na pregação. Amém, meu irmão? Obrigado, Fábio. Obrigado. Muito obrigado, querida. Obrigado pelo lencinho. Glória a Deus. Hebreus 8:8. Nós vamos ler, orar e meditar na palavra por alguns momentos nessa noite antes da ceia. Porque repreendendo-os diz, Hebreus 8:8, Novo Testamento. Porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, ou uma nova aliança. Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto. Cara, isso aqui é demais, brother. Isso aqui é demais. Pois não permaneceram naquele meu pacto, aliança de Deus com Abraão, que Deus tem conosco hoje. E eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Ou seja, Deus falou, eles pediram a lei, fizeram a aliança da lei, a aliança de Moisés, mas eu não atentei para eles. Para mim, não aconteceu. 11. Ora, que barulho é esse? Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. Repetindo o que falamos ainda há pouco, em vez de 2 tábuas de pedra, mente e coração. Escrito na mente e no coração, em vez de escrito em 2 tábuas de pedra frias e sem sentimento. Colocarei as minhas leis, a minha palavra, as minhas orientações no teu entendimento, na tua mente e no teu coração. E as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, até aqui tá bom. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Amém? Essa sempre foi, é e será a vontade do Senhor. Ele falou a época da lei, das pedras lá, nem atentei, tô nem aí. Feche os teus olhos. Pai Celestial, muito obrigado, mais uma vez, não cansamos de te agradecer, Senhor, por esta noite, não cansamos de te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua palavra, pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe. Obrigado pelas condições que chegaram até os teus filhos, as remunerações que eles receberam, salários, comissões, para poderem, Senhor, te honrar com dízimos e ofertas. Muito obrigado pelo mover de adoração durante o louvor. Obrigado pela palavra em línguas com interpretação. Obrigado por tudo, te agradecemos. Obrigado pelo ministério infantil. Protege, abençoa, cuida das crianças que estão lá embaixo. Unge e capacita cada professor, cada professora, e levanta mais professores e professoras para as crianças, meu Pai. Muito obrigado pela atitude, pelo BRC, muito obrigado pelos cultos, pelos ministérios, por tudo. Agora, Senhor, nos prepara para a Santa Ceia e nos enriquece com a Tua palavra. E tudo que queira tentar atrapalhar, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Orando no nome de Jesus, nós não cansamos de te aplaudir. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar agora. O barulho parou, amor? O barulho parou? Não? É desse aqui. Tá muito forte. Agora melhorou, né? Vamos lá, galera. Voltemos ali ao 9. 9? Deve ser, né? Deve ser o 9. É o 10. 8:10 Hebreus. Cara, fica ligado. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis. Não era isso, mas tudo bem. Porém, as minhas leis, a vontade de Deus sempre foi, é e será essa. Ele colocou. Adão não conhecia a lei, mas conhecia Deus e sabia o que era certo e o que era errado. Abraão não conhecia a lei, mas conhecia Deus e sabia o que era certo e o que era errado. José não conhecia a lei, mas conhecia Deus e sabia o que era certo e o que era errado. Colocarei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não posso esquecer de agradecer a Deus pela vigília de ontem. Amém, glória a Deus pela vigília de ontem, por todos que pregaram, que ministraram. Eu louvo a Deus pela Valéria e pelo Elias, que tem cuidado com muito amor e carinho da vigília. E uma orientação que Deus me deu para mim,
as 2 últimas vigílias eu não vim. Por quê? Estratégia. Fazer a galera pregar, exercitar o que tem recebido na igreja, na escola Atos, amém? Você tem que exercitar, você tem que colocar em ação, colocar em prática. Eles têm pregado, orado, pessoas têm sido curadas, batizadas com o Espírito Santo, tem sido uma experiência maravilhosa para eles, amém? Nós somos como Davi, nós queremos ver todo mundo crescendo, não somos como Saul, que alguém crescia como Davi, ele queria matar, inveja, mas a tua prosperidade é a minha felicidade, amém? Quero ver todos vocês crescendo, pregando, arrebentando, fazendo a festa na presença de Deus, na casa de Deus. Olha só, então volta para o 11, volta para o 11, volta para onde? Vai para o 11, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Deus quer se apresentar para você, falar com você, ministrar para você. Mas bispo, então eu preciso cursar uma escola bíblica, cursar a escola Atos, ser uma pessoa hiper mega consagrada? Calma, você só precisa ser filho. Pronto. Qual é o pré-requisito para que o teu filho te escute? É que ele é teu filho e você fala com ele, amém? Jesus falou: quem não se fizer como criança, não herdará o reino dos céus. A escola Atos é bênção, qualquer escola bíblica legal é bênção, ter comunhão com Deus em oração é bênção, mas você não precisa comprar um livro, 7 maneiras de ouvir a voz de Deus. Você não precisa fazer um curso, um seminário, como ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que os estudos falam, uma criança está no meio de um monte de gente, a criança está ali, a mãe dela fala, ela vira, a criança ouve a voz da mãe e detecta a voz da mãe e do pai no meio de uma multidão. Jesus falou: eu sou conhecido pelas minhas ovelhas, eu falo e elas ouvem a minha voz, amém? Maria no túmulo triste: Senhor, jardineiro, onde colocasse? E ela falou, Jesus falou Maria, e ela falou Rabone, mestre. As ovelhas escutam a voz do Senhor, amém? E Maria era uma ex-prostituta. Jesus pegou ex-prostitutas, publicanos, pecadores, coletores de impostos e se revelou a eles, amém? A Bíblia fala que Deus ama se revelar. A Bíblia fala que os loucos serão visitados por Ele, para que aqueles que são sábios vejam. Como é que pode quanto mais uma pessoa parece que ela está descapacitada e Deus fala com ela e Deus usa ela, mais glória para Ele, amém? E para Ele é toda a honra, todo louvor e toda a glória. Então, meu irmão, tem esperança para você, amém? Tem esperança para nós, porque Deus usa todo mundo, usa quem quer, abençoa quem quer, e nós só precisamos saber uma coisa: nós somos filhos amados por Ele. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, e como Jesus somos nós nesse mundo também, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Introdução da palavra, versículo 10. Versículo 10. Não, é versículo 9. Eu não atentarei para eles. Versículo 9. E eu não atentei, e eu para eles não atentei. Ou seja, Deus não deu importância para a lei. Mas vamos provar essa parada então. Salmo 105. Salmo 105, versículo de número, a partir do versículo, só um minutinho, por favor. Salmo 105, lindo salmo, lindo, lindo, lindo. O livro de Salmos é maravilhoso, né, brother? Salmo 105, a partir do versículo 23, creio que sim, pode botar o 23, por favor. Salmo 105, desculpa, 36. O salmo todo vem falando desde Abraão, Isaac e Jacó, aí fala de José, aí começa a falar de Moisés e da saída do povo do Egito. Feriu também todos os primogênitos da terra deles, as primícias de toda a sua força, falando o que Deus fez contra o Egito. E fez sair os israelitas com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia quem tropeçasse, ou não havia doente. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o temor deles o dominara. Não dá para botar New International Version, a NVI, isso.
Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Olha só, falando tudo que Deus fez pelos judeus, por nós. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Oh, glória! Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Tudo na bênção. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão, a aliança de Abraão, a aliança da graça. Fez a seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus... Volta para o 44, por favor. Volta para o 43, olha só. Volta para o 42. Chato. Pois eles... 41, boa. Pode ser o 41, pode ser o 41. Ele fendeu a rocha, deserto. Jorrou água, deserto. Que escorreu como rio pelo deserto. Lembra no deserto, antes do Monte Sinai? De repente, Deus pula, dizendo... Ele lembrou da sua promessa que fizeram ao seu servo Abraão. Ele não atentou para a lei. Ele não menciona a lei. Não menciona o Monte Sinai. Não menciona aquele capítulo 19 e 20 de Êxodo que foi trágico. Onde Israel falou, nós não queremos mais a graça, queremos a lei. Queremos fazer por merecer. E Deus falou, não dá. Querido, não dá. Justiça própria não dá. E Deus mandou a lei. Para que Deus mandou a lei? Deus mandou a lei para ver que o padrão dele é muito elevado. E o homem na carne não pode viver o padrão dele. Mas quando o Espírito Santo nos move, o padrão de Deus é vivido por nós naturalmente. Amém? O padrão de Deus a gente vive. A Bíblia fala, não adulterarás. Não adulterar é fácil, mas eu vou muito mais. Jesus falou, marido, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Cuide dela, alimente ela, faça ela feliz, faça ela satisfeita. Não só não adulterarás. O Antigo Testamento, a lei era não. Agora Jesus fala, nele houve o sim. Amém? Nele houve o sim. A lei fala, não matarás. A gente não mata ninguém, pelo contrário. Quer orar para que a pessoa ressuscite. Quer abençoar a pessoa, quer que ela seja curada. Nós queremos ajudar, nós queremos abençoar. Não roubarás. A gente não rouba, a gente dá dinheiro para as pessoas. A gente dá dinheiro para a igreja, a gente dá dízimo, dá oferta. Quando passa uma pessoa carente, um amigo está na roubada, a gente empresta e sabe que ele não vai pagar, dá nada. A gente dá, a gente além de não roubar, a gente dá. Na lei nunca estava escrito dê, só fala não roube, não adultere, não mate. Jesus falou, ame os teus inimigos, dá a quem te pede, não negues nada a ninguém. Vai lá, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Vai lá, não rouba, mas dá. Não mata, mas abençoa. Meu irmão, o padrão que o Espírito Santo nos dá é muito superior. Amém? O apóstolo Paulo fala a Timóteo, a lei é boa. Para as pessoas que não conhecem Jesus, é um padrão moral que o mundo até hoje usa. Mas Deus falou, eu nunca atentei para isso. Eu nunca me preocupei com isso, mas ao mesmo tempo... Ninguém aqui na Livre Jesus está pregando contra os 10 mandamentos. Nós estamos pregando a favor da lei do Senhor Jesus, da lei do Espírito e da vida, da lei da graça, do coração que o Senhor ensina. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizeram ao seu servo Abraão. Ele passa do deserto para Abraão, 43. Ele passa para 43, ele passa para Josué. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Eles andando pelo... 44. Deu-lhes as terras das nações. Eles entraram na terra prometida. E eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. Deus quer que você tome posse de que a graça de Deus é a seguinte. Você vai tomar posse do que Jesus trabalhou por você. Amém? Você vai tomar posse de tudo que Jesus conquistou naquela cruz para você. E Ele fala, eu dou aos meus amados até enquanto dormem. Eu abençoo com toda sorte de bênção. Supro toda necessidade. Porque para Deus Ele falou, eu não atentei para o que eles queriam, a lei e justiça própria. Ele passou direto do deserto para a terra prometida, baseada na bênção de Abraão, que era na bênção, crer na promessa, crer no sacrifício de Jesus. Meu irmão, mais uma vez eu repito, ninguém aqui está incentivando ninguém a não cumprir os 10 mandamentos, a abolir, não. Você vai viver
Os 10 mandamentos farão parte da tua vida, mas não como 2 tábuas de pedra, não numa frieza, não legalismo, não justiça própria. Mas você vai olhar para Jesus e você vai crer nele e você vai viver como ele viveu. Amém? Exemplo, Pedro, dentro do barco, tempestade, Jesus aparece, eles pensam que é um fantasma. Jesus chega perto, Pedro reconhece e fala: Senhor. Pedro reconhece, mas duvida. Lembra que nós temos estudado sobre isso? Sobre que nem a fé pode ser um empecilho para você chegar em Jesus. Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. O versículo que eu queria falar para vocês há 2 semanas se encontra em João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Meu, é muito legal, muito legal. Depois a gente volta para esse salmo e vai para a palavra. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que vem é aquele que crê. Quem vem, crê. Amém? Você vai para Jesus, é fé suficiente para ele te abençoar e te alimentar e você não ter fome. Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele pega, my God, olhando para Jesus: se és tu, Jesus falou: vem. E Pedro, aquele que vem, nunca terá fome. Pedro começa a andar sobre as águas. De repente ele começa a olhar para a situação. Ele começa a olhar para ele, para as limitações dele, e começa a afundar, e Jesus o salva. Meu irmão, esse é o segredo. Você não pode olhar para você, tem que olhar para Jesus. Amém? E olha só que coisa maravilhosa. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo fala: admire, adore Jesus e veja como ele é obediente. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Veja o quanto ele fez. Ele deu a sua própria vida. Veja quanto ele orou, quanto ele jejuou. Veja quanto ele se consagrou. Olha para Jesus, te alegra no Senhor olhando para Jesus. Ele andou sobre as águas, assim como ele é, nós também somos nesse mundo. Amém? Quando você olha para a obediência de Jesus, olha para a consagração de Jesus, olha para a vida de Jesus, você começa a ser como ele é. Amém? Não é por força própria. Se você começa a olhar, Pedro começou a olhar para ele, para as circunstâncias, começou a afundar. Quando você pega, tem uma foto tua no jornal, tem uma foto tua no mural da igreja, com a galera da igreja, tem uma foto lá que tu aparece, imediatamente você vai procurar quem? A tua sogra? Não, né? Você vai procurar quem? O irmãozinho fulano de tal? Meu, cá entre nós. A gente vai logo procurar a gente, né, velho? Meu, quando a gente olha uma foto, não é instantâneo. O que está olhando assim? Não estou me vendo. É natural. A gente olha uma foto. Cadê eu? Onde é que eu estou? Cadê o Wally? Você fica olhando para você. É natural. Jesus falou: eu tenho uma nova maneira de olhar. Eu tenho colírio para os olhos de vocês. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, começa a dizer: Jesus, como tu és obediente. E não começa a dizer: Jesus, como eu sou obediente, hein? Jesus, tenho dado tenho feito tanto, Senhor, tu nem sabe, Senhor. Acho que ele nem sabe mesmo, velho. Ele nem sabe. Jesus, como tu és obediente ao Pai. Jesus, como tu és consagrado. Jesus, como a tua vida foi consagrada, você começa a adorá-lo. E você começa a olhar para ele e ver que pelo ato de justiça dele você foi salvo. Pela obediência dele você foi salvo. E você começa a olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé. E de repente você está fazendo o que Jesus faria no teu lugar. Amém? Na revista, não vamos falar revista. Nos meios de comunicação, semana passada, essa semana, saíram 2 notícias bombásticas sobre o esporte. O apóstolo Paulo gostava de ir nas corridas, lembra? Em 1 Coríntios ele escreve: todos que correm no estádio, correm para alcançar a coroa. Todos no estádio correm, um corredor, um atleta se domina em tudo. Ele conhecia a vida de um atleta. Ele conhecia que o atleta se dominava para fazer exercício, para comer, para não engordar, para correr e ganhar. Então ele examinou a vida de um atleta. Depois ele fala para Timóteo sobre o atleta cristão. Ele fala, escrevendo aos Coríntios: ora, como um atleta, vamos também nos dominar em tudo. Vamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Aí, no esporte agora, último
Última descoberta do esporte. E o detalhe é que um garotão aqui da igreja, há 2 anos, está trabalhando sobre isso. Ele está há 2 anos adiantado. Então, fique ligado que Deus pode te dar inspiração. E você pode receber de Deus uma inspiração para fazer coisas que ninguém está fazendo ainda. Amém? Saiu essa semana e a semana passada o seguinte. Agora, o que eles estão descobrindo, como é que uma pessoa que joga tênis, que joga vôlei, que faz natação, pode ficar melhor. Já que ele não tem muito talento natural, ele pode prosperar no esporte e progredir como? Fazendo o movimento certo. O tenista que pega a raquete, bate à esquerda assim, não é assim? Né? No instinto, vamos jogar tênis, vamos. Dá uma tendinite absurda, dói o braço, a tua esquerda vai na rede. Aí você vai numa escola de tênis, o professor fala, não, pega a raquete, como se fosse uma espada. Tira da bainha, bate e leva até lá em cima. Faça esse movimento completo meu. A bolinha vai 10 vezes mais rápido. O teu braço não dói. À direita, coloque, sempre tem um W ou um D, conforme a marca da raquete. Pegue, mostre para o adversário a marca da sua raquete. Bata na bola e mostre de novo a marca da raquete. Técnica. Pá! A bolinha vai na rede e teu braço machuca. Se você bate certo, termina coçando as costas com a raquete e mostrando a marca da raquete para o adversário, a bolinha anda muito mais. Descobriram que a técnica faz um campeão. Um campeão é feito com técnica, não somente com talento natural. Então ele tem que olhar o certo, olhar para o professor e imitar o professor. Meu irmão, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito do Senhor. E o Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade e te ensinará como Jesus andou, você andará, e como Jesus é, você será. Aleluia, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra agora aqui. Josué, se Deus diz que não atentou para a lei, e diz que a graça dele levou o povo a entrar na terra prometida, então a terra prometida é símbolo da graça, amém? A terra prometida é um lugar de descanso. Em Hebreus nem fala terra prometida, fala descanso. Entra no meu descanso, entra na minha graça, entra na minha misericórdia. Olha só, eu vou ler, não precisa colocar. Josué, está ali? Pode botar Josué capítulo 9, versículo 1, por favor. Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A tradução revista e corrigida, na revista atualizada, glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus tem boa vontade para com você, amém? Deus quer que você tenha paz, e paz no hebraico é shalom, e shalom é muito completo, meu irmão. Shalom significa bem-estar, saúde, prosperidade, estar seguro na mente, no corpo e no seu patrimônio. É uma palavra muito completa, muito ampla, por isso que os judeus sempre se saúdam, shalom. E Jesus, quando recitou, chegou no meio dos discípulos e falou, shalom seja com vocês. Paz seja convosco, prosperidade, saúde, segurança na mente, no corpo, o patrimônio de vocês está seguro. Dali eles saíram para ter uma pesca maravilhosa, pescaram 153 grandes peixes, foram para Jerusalém, começaram uma obra maravilhosa, cheios de saúde, cheios de bem-estar, sempre alegres. A Bíblia fala que a alegria deles era contagiante. Meu, quando a gente vai para Israel é muito legal. A gente já teve o privilégio, eu e a bispa, de irmos 2 vezes. Quando a gente chega lá, o guia tem que ser judeu. O guia tem que ser judeu, você não pode pegar um guia aqui do Brasil, tem que ser pelo Ministério de Turismo de Israel. Eles falam, esse aqui é o guia, tem guia aí, pá, os guias são locais e você tem que pegar, e a maioria é judeu, israelita, e geralmente os caras não são crentes. Então, eles ficam literalmente chapados com a nossa alegria. Não porque são brasileiros, não. Qualquer povo americano, qualquer povo europeu, de qualquer país da Europa, da Ásia, crente, Israel, pode apagar a luz que os crentes estão brilhando. Cara, a gente fica assim, glória a Deus, aleluia, e fica brincando, e faz brincadeira, e está sempre sorrindo, mesmo que a comida é uma encrenca, a gente até gosta da comida, a comida é uma misericórdia, a comida, rapaz. Você olha assim, um oásis no deserto, McDonald's.
Burger King, meu, dá uma saudade dessas junk foods. As comidas muito loucas, muito pepino, muitas coisas. É difícil, velho. Mas a gente come, né? Dando glória a Deus, tudo é bom. Aleluia. Você sente saudade de um baconzinho, sente saudade de umas... Mas não é meu, é um kosher mesmo. Quando o lance é kosher mesmo, você sente saudade daquela gordurinha, não tem nada, velho. Aí você vai no McDonald's, só lá, hein? Aqui não pode exagerar, que senão... Aí, o que eu estava falando? Quando a gente vai para Israel, Vocês me ajudam, hein? A gente de vez em quando viaja aqui, velho. Aí eles falam assim, meu, como é que vocês podem ser tão alegres? Como é que vocês podem... Olha só a chinfa. Queridos, nós somos alegres por aquilo que o Deus de vocês fez conosco através de Jesus. É culpa do Deus de vocês. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, enviou o seu Filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, e Ele nos tem dado essa alegria da salvação. O cara, meu, os cara, a gente só fala e os caras ficam pirados. Então, meu irmão, a terra prometida é símbolo da presença do Senhor, da alegria, da salvação. E agora, Josué, capítulo 9, versículo 1. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas de Cefalá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, marque aqui, heveus, e dos jebuseus. 2. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Israel já tinha passado o rio Jordão, conquistado Jericó e conquistado Ai. Isso aí, agora estamos no capítulo 9 de Josué. E eles estão indo para as próximas cidades. De repente, o povo lá no versículo anterior, você viu, se juntaram para tentar resistir a Josué, mas não conseguiram. Contudo, quando os habitantes de Gibeon, que eram os heveus, souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, versículo 4, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação, em outra tradução é embaixadores, em outra tradução é estratagema, fizeram estratagema e vieram embaixadores, trazendo jumentos carregados de sacos gastos, igual a minha canetinha aqui, e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar de tudo o que ele fez no Egito. E de tudo que fez aos 2 reis, os amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Isso aí é antes do rio Jordão, hein? E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam uma aliança conosco. 12, vamos ver se precisa. Então nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como está seco e esmegalhado. Chega de leitura, vamos lá. Os gibeonitas, Gibeon significa terra, Gibeon significa que pertence a um monte, o nome não tem nada a ver. Heveu significa um povo severo, um povo grave, mas eles chegaram a uma conclusão. Eles ouviram falar que Jericó e Ai haviam sido conquistadas, e eles eram próximo na linha, era a cidade mais próxima, era a próxima cidade a ser conquistada. Eles tinham 2 opções: ou se unirem àqueles outros reis e tentarem lutar, e tentarem barrar Israel e Josué e seu exército, ou eles tiveram uma revelação. Eles ouviram falar do Deus de Israel, que havia destruído Ai e Jericó. Mas eles ouviram a fama do Deus de Israel, e eles sabiam: o Deus de Israel é amor. Amém? Esse Deus é amor. Eles tiveram ali um vislumbre, uma revelação
do Deus que nós servimos, do Deus que é um Deus justo, mas Ele ama a misericórdia, amém? Deus ama a misericórdia, Deus ama perdoar, Deus ama fazer o bem, Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus complacente, é um Deus que ama as pessoas, é um Deus que gosta de fazer misericórdia até a 1000ª geração. O nosso Deus é um Deus de amor, e para provar o seu amor para conosco, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio a essa terra, e os seus olhos eram como chamas de fogo, exalando, expressando o amor do Pai, e Ele abençoou todos, curou todos, salvou todos que chegaram a Ele, abençoou, multiplicou pães e peixes, curou todos os enfermos, ressuscitou mortos. Ele veio mostrar para nós quem é o verdadeiro Deus. E depois disso ele fala: agora, todo o pecado, a enfermidade, o castigo que vocês mereciam por causa da desobediência, eu vou levar tudo sobre mim, para que vocês recebam toda a provisão, suprimento, e a graça de Deus seja abundante na vida de vocês. Eu vou levar tudo que não presta, e vocês receberão todo o suprimento, toda a bênção, toda a graça do Pai das luzes virá sobre vocês. Por causa do meu sacrifício, vocês serão abençoados. Pelo meu castigo, vocês terão a paz. Pela minha pobreza, vocês prosperarão. Pela minha enfermidade, vocês serão curados. Pela minha morte na cruz, vocês serão salvos. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. É esse Deus que as pessoas lá fora precisam ouvir, amém? É esse Deus, os gibeonitas, o povo heveu, eles escutaram a fama do Deus de Israel. O que lembra ouvir a fama? A mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Ouviu falar da fama de Jesus. Havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos e ia cada vez ficando pior. Mas ela ouviu a fama de Jesus, então ela, ouvindo aquilo, foi de uma maneira tremendo. Imagine 12 anos sangrando, uma anemia profunda devia ter. Toda fraquinha, ela vai pelo meio da multidão e toca nas vestes de Jesus, é curada, porque ela ouviu falar a fama de Jesus. Então ela dizia para si mesma: se eu apenas lhe tocar, serei curada, amém? A lei não deixava ela sair de casa, a lei não deixava ela tocar num rabino como Jesus, mas ela foi pela fé. Mulher, a tua fé te salvou. Vai e fica livre da tua enfermidade. Meu irmão, em nome de Jesus, a fama do nosso Deus não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, se você se chegar a Ele, de maneira nenhuma você será lançado fora, de maneira nenhuma você será expulso. Olha só, outra mulher, a mulher Sirofenícia. Você pode pensar: peraí, bispo, Jesus deu uma segurada na onda com a mulher Sirofenícia. Jesus está a 30 quilômetros para o sul, para o norte, digo, de Jerusalém, de Cafarnaum. Ele vai até Sidom, a viagem mais longa que ele fez. Ele vai com o propósito até de dar uma descansada. Ele sobe 30 quilômetros para o norte, para cima, até Sidom. Chega lá uma mulher Sirofenícia, cananeia, que não era judia, não cumpria a lei, não tinha lei como regra, porque ela era de outro povo. Ela chega e fala assim, ó: Senhor, filho de Davi, minha filha está terrivelmente doente. Jesus passa batido. Por quê? Porque ele sabia que ela não era judia. E os judeus, lembra lá em Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou para atender o cego. É algo que só o povo de Israel conhece. Então, quando ela queria se passar por uma judia, Jesus não deu bola. Ele falou: essa mulher não está sendo sincera. Senhor, filho de Davi, minha filha está terrivelmente doente e endemoniada. Jesus parece que nem sente nada. Os discípulos falam: Senhor, podemos dispensar essa mulher? Ela continua gritando. Aí ela vem. Quando ela vê que ela vai ter que sair, ela apela, e a última consequência, ela vai, se prostra diante dele, o adora e fala: Senhor, minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Ela tirou filho de Davi, que era algo exclusivo dos judeus, uma maneira muito coloquial, uma maneira muito certinha, uma maneira muito formal. Ela o adorou, quebrou toda a formalidade e falou: Senhor. Aí Jesus fala: agora eu te atendo, porque tu estás me chamando de Senhor. Não estás usando um clichê religioso, um jargão religioso. E Jesus, quando a mulher falou Senhor e o adorou: vai, a tua fé
Ah, grande é a tua fé, a tua filha já está curada. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Meu irmão, é só você chegar para Jesus com sinceridade. Mesmo que você chegue com um pouco de fé e um pouco de dúvida, simplesmente por vir, Ele vai ver que você crê. E Ele vai perdoar a incredulidade, honrar a tua fé e vai te atender. Porque Ele é um Deus maravilhoso que nunca despediu ninguém de mão vazia. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Chegamos de uma terra distante, fazei pois agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Quando Josué ouviu aquilo, somos teus servos. E aqui agora o versículo que eu quero ler para você. Versículo 11. Porque nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão, alimentar para o caminho, ide ao encontro deles e diz-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Meu irmão, você tem que ouvir conselhos de pessoas que te querem bem, amém? Você precisa ouvir conselhos de pessoas que te querem bem. Cuidado com qualquer conselho. Não fique por aí batendo na porta das pessoas pedindo conselho. A Bíblia fala, Deus fala: sob as minhas vistas te darei conselho. E é claro que Deus usa pessoas dele, que tenham amor por ti, que tenham zelo para a tua vida e te ajudam, te aconselham. Esses anciões disseram: vão para lá, cheguem-se a Josué, cheguem-se a ele, pois o Deus deles é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de amor. Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Imediatamente Josué falou: fechado. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, porque o Senhor não revelou para eles. Isso aqui é muito legal. Algumas pessoas pregam esse texto de outra maneira, mas nós vamos pregá-lo pela ótica e pela visão da graça. Eu estava lendo um comentarista muito famoso, ele falou assim, e eu cheguei a essa conclusão, e depois eu li, e ele também chegou a essa conclusão. Deus não revelou para Josué, porque Deus queria mostrar a sua misericórdia. Deus não revelou para Josué, Deus podia ter revelado: é golpe, esses caras são mentirosos. Deus revela aos seus amados tudo, amém? Mas Deus não revelou, porque Deus queria mostrar aqueles gibeonitas, aqueles heveus, a sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, que Deus quer mostrar aos séculos vindouros a grandeza da sua bondade, da sua misericórdia para conosco. Então Josué falou: olha, no meu coração eu sinto paz, Deus não está me dando nenhum aviso de que não é para mim fazer aliança com vocês, pelo contrário, venham. E a Bíblia fala que Josué tirou, junto com seus 12 príncipes, das suas provisões e deram para aquele povo. Olha só, deixa eu ler para vocês assim: este nosso pão tomamos quente em nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e eis agora o nosso pão já está seco e bolorento. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los já rotos estamos, e estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. E então os israelitas tomaram da provisão e deram para eles, tomaram da sua provisão. Em outra tradução fala: Josué e os seus homens disseram: não, pega do nosso pão, pega do nosso vinho, pega as nossas vestes, pega as nossas sandálias, pega tudo. Vocês estão com roupa velha, coloquem roupa nova. Pá, filho pródigo, voltando para casa, Josué fez aliança com eles, lembrando, vamos lembrar, Deus através da imagem, Deus agora está personificado no pai do filho pródigo. Que eu creio que todo final de tarde o happy hour do pai do filho pródigo era ficar vendo o sol se pôr, sentado na sua varanda, olhando para o horizonte na estrada que levava para a sua estância, para a sua fazenda, para a sua propriedade, e esperando o dia que o filho pródigo voltasse. O filho que havia saído de casa com a metade da fortuna, foi morar num país distante, gastou tudo absolutamente, chegou no final de tarde e ele olha e vê o filho chegando. A Bíblia fala que ele corre, abraça o filho, beija o filho, manda trazer roupas novas, anel no dedo e sandália para os pés, manda mandar um bezerro cevado e começa a se alegrar. Meu irmão, esse é o nosso Deus, amém? Muitos de nós já fomos tratados e às vezes tratamos, alguém chega para nós
um filho, um amigo, uma pessoa arrependida, a mulher para o marido para a mulher, o filho para o pai para o filho, o patrão pegado para o amigo, chega, pois é, querido, poxa, me desculpa, cara, me desculpa, estou voltando aqui arrependido, aham, tá, tudo bem, beleza, não, dá nada, não, tudo, pô, me perdoa, cara, me perdoa, bicho, me perdoa, amor, por favor, eu não faço mais isso, amém, me perdoa, aí, não estou falando do meu casamento, estou falando outros casamentos lá de fora. Aí a mulher fala assim, não, te perdoo. Não, querida, eu te perdoo, amém, glória a Deus. Acontece com as melhores famílias, né? Tira aquela onda, né? Não, acontece com qualquer um. Todos são passíveis de erro, né? Ainda tira aquela onda, né? A maneira de Deus perdoar não é assim, amém? Ele não fala para você, não, te perdoo. Dá nada, beleza. A Bíblia fala que Deus veio correndo e abraçou o filho pródigo, amém? O pai abraçou o filho, beijou o filho, mandou trazer uma roupa nova, mandou colocar sandálias nos pés, mandou colocar um anel no dedo, mandou matar o bezerro cevado, mandou trazer um coral, mandou trazer uma equipe de dança, já estava lá a galera do balé Bolshoi, e já começaram a tocar e a cantar, e neguinho já puxou o acordeon, e já vamos lá um vaneirão, e já vão lá, uma figura sofreu, o bezerro cevado, mataram o bezerro cevado, tem um boi morrendo, porco morrendo, é horrível, boi morrendo, já deram, sei lá, eu pegar a faca, já enfiá-lo no coração do boi, ou uma marretada na cabeça, tiro na terra, não tinha revólver ainda, né, brother? Só um sofreu ali, o bezerro cevado. Todos os outros se alegraram. O irmão do filho pródigo é caso à parte, é Israel, simbolizando Israel, confiando na lei. Mas todos que estavam ali na graça se alegraram. Só um pagou o preço, o bezerro cevado. Jesus pagou o preço da cruz para eu e você nos alegrarmos da sua salvação. Amém? Para nós sobrou alegria, vestes de salvação, pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o anel da aliança com Deus. Para nós sobrou a bênção. Amém? Odres novos, vinho novo, o vinho que alegra a alma do homem, a alegria do Senhor que é a nossa força. Para nós sobrou o que sobrou para esses gibeonitas, a melhor, amém, tiraram de suas provisões e deram para eles, aleluia, amém, aplauda o Senhor, meu irmão, graça, misericórdia, amor, carinho, glória a Deus. Ao cabo de 3 dias, versículo 16, vamos botar ali um pouquinho. 3 dias depois de fazerem um acordo ou aliança com os gibeonitas, você pode chamar gibeonitas ou heveus. De 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas é mais engraçado. Os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Aleluia. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. 21. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Versículo 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse, porque até aí, volta que agora a tradução dessa aí dá uma embaçada, e a revista atualizada é bem mais legal, bem mais explicativa sobre o que aconteceu. Vocês viram então, passaram-se 3 dias. O que lembra 3 dias? Jesus morreu na sexta-feira, passou sexta noite e sábado no túmulo, foi até a mansão dos mortos, tirou da chave do diabo as chaves da morte e do inferno, ressuscitou no 3º dia. 3º dia é o dia da ressurreição. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou sem pecado. Ele ressuscitou. Se ele não ressuscitasse, o plano de Deus falharia. Mas quando Jesus ressuscitou no 3º dia, então foi decretado: o plano de Deus para salvar a raça humana deu certo. O Filho de Deus pagou o pecado, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação em nome de Jesus. Por
por causa da ressurreição, eu e você estamos aqui hoje, cheios de salvação, cheios de perdão e com vida eterna e vida abundante. Ele ressuscitou, amém? Então está consumado. Jesus ressuscitou, o apóstolo Paulo fala, se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda perdidos nos nossos pecados, mas porque ele ressuscitou, nós estamos salvos para sempre, estamos justificados. Ele ressuscitou para nossa justificação, ele ressuscitou sem pecado, glória a Jesus, amém? E nós ressuscitamos com ele, glória a Deus, glória a Deus. Terceiro dia, o 3 é muito interessante na Bíblia. Olha só uma coisinha que eu meditei hoje. Quando você aceita Jesus, você começa a namorar com ele. Aleluia. Olha nos olhos dele. I love you, Jesus. Te amo, Jesus. Je t'aime, Jesus. Meu, depois disso você quer um compromisso. Você é batizado nas águas, noivado. Amém? Depois do noivado você quer o quê? Casamento. Serão os dois uma só carne. Batismo com o Espírito Santo. Você fala a língua dele. Namoro, salvação. Noivado, batismo nas águas. Casamento, batismo com o Espírito Santo. E depois disso, meu irmão, Jesus falou: eu selo vocês com o meu Espírito e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Acabou, terceiro dia, acabou. Jesus ressuscitou, acabou. Passou 3 dias, o pacto está selado, inviolável, inquebrável. Ninguém pode tocar nos gibeonitas, amém? Ninguém pode tocar nos gibeonitas. E o povo falou: não, os caras mentiram, vamos tocar neles, eles mentiram, eles moram aqui perto, eles não vieram de longe. Se você prestou atenção no texto, detetive, eles disseram assim: vocês mataram os reis de 2 cidades. Olha só, pegadinha gospel, isso aqui é bom para uma prova da escola Atos. Olha só, no versículo 1 fala: sucedeu que, ouvindo todos os reis que estavam dali do Jordão, nas montanhas, o que Deus tinha feito com os povos de Jericó e Ai. Eles escutaram o que Deus tinha feito com Jericó e Ai, mas era muito recente. Então eles chegaram a Israel assim, chegaram para Josué: viemos de muito longe, faz muito tempo que saímos de casa. Era um golpe, mas o Senhor teve misericórdia. E tudo quanto fez tudo quanto vosso Deus fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e rei de Bazã, que estavam em Astarote. Ou seja, eles trouxeram uma história de 30 anos atrás, quando estava ainda sob a gestão de Moisés, dizendo: não, a gente ouviu que vocês tiveram uma guerra antes do Jordão, há 30, 40 anos atrás, e vocês venceram, por isso é o nosso medo. Eles sabiam que a guerra recente, Jericó e Ai, se eles disserem: não, vocês estão com as notícias atualizadas, eles trouxeram até a estratégia de uma notícia antiga. Souberam que houve uma guerra lá em Números capítulo 21, quando o povo guerreia lá com Josué, ainda com Moisés à frente, Josué liderando o exército e Moisés orando no monte. Lembra aquela passagem? Então agora eles pegam, e aí eles tinham então todo motivo para serem rechaçados. Foram pegos em 2 mentiras. Eles moravam perto, eles souberam da notícia de Jericó e Ai, não daquela da além do Jordão. Então o que aconteceu com eles? Eles estavam debaixo de uma aliança, amém? Eles estavam debaixo de uma aliança, e os príncipes dos judeus disseram: não podemos tocar neles, ninguém vai tocar, ninguém vai matar esses gibeonitas, eles estão debaixo de uma aliança. Meu irmão, quem eram os que estavam ali e defenderam os gibeonitas? Os príncipes de Israel, que disseram: nós fizemos uma aliança, nós e Josué fizemos uma aliança com os gibeonitas, ninguém pode tocar neles, nós não vamos matá-los, nós não vamos maltratá-los, nós vamos abençoá-los, cuidar deles, demos o nosso vinho, a nossa roupa, demos a nossa provisão, o nosso pão, demos tudo. O que nos lembra isso? Esses 12 homens, junto com Josué, estavam responsáveis pela passagem do rio Jordão. Deus falou: pega 12 levitas, coloca os levitas com a arca nos ombros, parem, coloquem o pé na água, o rio Jordão vai se abrir, e quando eles pararem no meio do rio, segurando a arca, o rio vai secar, e as águas que vêm de cima vão para retroceder até a cidade de Adão.
Preste atenção nisso, já falamos, eu estou repetindo, muita gente que não escutou. As águas retrocedem até a cidade de Adão, e lá na cidade de Adão fica uma muralha de água. E a água que corre vai correr e vai acabar no mar morto. Então vai ficar quilômetros o rio seco, uma parede de água na cidade de Adão, e no resto vocês não veem mais o rio, ele vai desembocar no mar morto, no mar salgado. Então o povo passou em frente de Sitim, passou como se fosse um asfalto. Deus endureceu o solo para as carrotas, cavalos, bois, mulheres, crianças passarem sem se atolarem, e aqueles judeus ficaram ali, aqueles 12 príncipes, ficaram ali até o último judeu passar. Dizem que deu quase 24 horas para até o último judeu passar, calcula-se 3 milhões de pessoas passando. Meu irmão, as águas foram até Adão, e as águas que estavam de cima pararam em Adão, e as de baixo foram para o mar morto. Jordão significa que desce, a arca significa Jesus. Jesus veio a essa terra, desceu, foi ao mais baixo, morreu a morte mais vil, a morte mais vergonhosa, e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Todos os pecados cometidos até Adão foram todos perdoados na cruz, amém? Haviam 2 ladrões na cruz, um à esquerda, outro à direita. Os 2 estavam ali pelo seu passado. Um não quis se arrepender e pelo seu passado foi condenado e foi julgado e condenado. O outro se arrependeu e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino futuro. E Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, hoje o Senhor te diz: os teus pecados do passado estão todos perdoados. Então a água da frente foram lançadas e sumiram no mar morto. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento e Deus não lembra mais deles. O nosso futuro, Deus cuida dele, Deus tem preparado para nós. E eles entraram na terra prometida. Quando entraram, Josué falou: os 12, cada um pegue uma pedra do rio e traga e coloque e faça um monte de pedras fora do rio. E Josué foi até o rio, catou 12 pedras e fez um monte de pedras dentro do rio. As águas voltaram ao seu curso normal. As pedras do lado de fora ficaram visíveis, as pedras do meio que Josué colocou ficaram submersas. A Bíblia fala que nós estamos mergulhados, estamos em Cristo, amém? O maligno não nos toca mais, e agora nós estamos fora do rio também, porque nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos com Ele. Então agora nós somos protegidos, abençoados, e os nossos pecados do passado, os nossos pecados estão todos perdoados. O Senhor já preparou um caminho maravilhoso para andarmos nele. Meu irmão, quando você crê que só o teu pecado do passado foi perdoado, e hoje você não tem nenhuma segurança de que aquilo que você fizer e porventura você der um erro, um pecado, você pode, quem sabe, receber a condenação, o julgamento. A Bíblia fala que as águas pararam em Adão e foram até o mar salgado. As águas sumiram e a arca ficou no meio do rio Jordão. Jesus foi batizado naquele rio. Jesus falou para o ladrão da cruz, o ladrão fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Quando eu sei que Jesus já tem provisão para todos os meus pecados, que o sacrifício dele foi feito de uma vez por todas, um ato, perdoou todos os meus pecados. Para você ter uma ideia, Jesus morreu há mais ou menos 2000 anos atrás, e morreu pelos pecados que você cometeu, amém? Então ele morre pelos pecados do futuro. Então eu sei, se o meu futuro, Jesus já tem o altar, ele morreu para ser a oferta do passarinho, a oferta do gado miúdo e do gado graúdo. Ele foi no templo quando criança, foi no templo quando tinha 12 anos e foi no templo quando tinha 33 anos. Então ele é os 3 tipos de sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício único. Ele é aquele sacrifício que deixou todo o altar coberto de sangue. Eu sei que para o dia de amanhã, o meu caminho, se eu vier a falhar, o sangue de Jesus já cobriu o meu pecado. O que me faz fazer? Me faz amar mais Jesus. Não me dá o sentimento de licenciosidade, de libertinagem, muito pelo contrário. O meu caminho já está protegido. O Senhor, se eu precisar, já tem perdão. E se eu for tentado a pecar, o Espírito Santo vai me falar: por esse pecado, Jesus também morreu. Então, aquilo me dá força para não cometer aquele pecado. Para mim, agradecer a Deus e a presença dEle estar comigo. Agora, quando eu não tenho essa revelação, e eu acho que a minha vida no futuro está desguarnecida, não tem perdão, eu vou andar, eu caio facilmente. Mas quando eu sei
em quem tenho crido, e que Ele já preparou provisão para toda a minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu ando muito mais seguro. Pedro andou sobre as águas, olhando para Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 19. Ninguém, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Ninguém vai tocar neles. Meu irmão, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado e o maligno não lhe toca. Amém? Se você ouviu que uma pessoa ficou doente no Novo Testamento, porque Jesus tocou nela, muito pelo contrário, meu irmão. Quando Jesus tocava numa pessoa, todos eram curados. Amém? Todos que ele tocava eram curados. Saía dele tanta virtude, tanto dunamis, que a mulher com fluxo de 12 anos nem pediu. Ela tocou e saiu dele naturalmente poder. De mim saiu virtude, de mim saiu dunamis. Olha só esse versículo que eu vou ler para você, que é maravilhoso. Mateus 14:36. E lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Não foi só a mulher com fluxo de 12 anos. Milhares de pessoas nas praças, nas portas da cidade, iam e simplesmente rogavam: deixa a gente tocar na veste de Jesus, na roupa dele. E todos que tocavam ficavam curados. Amém? Jesus, quando toca na tua vida, não, aquela pessoa está doente, aquela pessoa está sofrendo, é Deus pesando a mão. A mão do Senhor é pesada, ela está pagando. Irmão, deleta do teu coração. Amém? Ouve a fama do Deus de Israel. Os gibeonitas disseram: a fama do Deus de Israel é a seguinte: tudo que ele toca, ele cura. Tudo que ele toca, ele traz vida. É o Deus da vida, é o Deus da cura, é o Deus da bênção. Quem toca para matar é o diabo. Quem tocou em Jó? Quem tocou em Jó? Quem tocou em Jó? O diabo. Deus não toca em ninguém para matar e para ferir. Amém? Deus vai tocar nos demônios, Deus vai tocar nos anjos caídos para tirar do nosso caminho. Mas nos que são de Jesus, só o Senhor toca para curar. Amém? Ah, mas então aquela pessoa está pagando uma maldição hereditária, maldição de família. Mentira, Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário. Renova a tua mente, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aprendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é que você prospere, que você seja curado, que você seja abençoado. Paz na terra, boa vontade aos homens a quem Ele quer bem. Eis que é nascido o Salvador. Paz na terra e boa vontade aos homens a quem Ele quer bem. Ninguém vai tocar nos gibeonitas. Nós temos uma aliança com Deus e nós temos a fidelidade. Ninguém vai tocar neles, mesmo que eles mereçam, mesmo que eles pecaram, mesmo que eles mentiram 2 vezes, ninguém vai tocar. Eles estão sob uma aliança e já passou o 3º dia. Aleluia, Jesus ressuscitou e ninguém pode tocar em você. Amém? Glória a Deus, você é protegido, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, o Senhor te perdoa e não permite que ninguém toque em você. Amém? Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado e o maligno não lhe toca. Se alguém insistir em viver no pecado, bom, aí já é outro papo. Aí já essa mensagem, a mensagem da graça é para pessoas como eu e você, que somos pessoas de boa, velho. A gente quer ver a coisa acontecer, a gente quer ver a obra de Deus acontecer, mas de vez em quando a gente fala o que não deve, olha para onde não deve, acontece alguma coisa. O que acontece? Nada. Por quê? Jesus já pagou o preço e você agradece. Amém? Os gibeonitas mentiram, os gibeonitas iludiram os caras, os gibeonitas fizeram a encenação. O que aconteceu com eles? Nada, porque eles estavam debaixo da aliança. Isso fez com que eles ficassem orgulhosos e se deitassem. Não, agora deixa rolar, vamos fazer tudo errado, porque vocês agora não querem, não tocam na gente. Meu irmão, aquele que está debaixo da graça não peca. Amém? Pecado perde a graça. Aquele que está debaixo da lei peca, porque a lei avulta o pecado. Aquele que está debaixo da graça, esse cumpre a lei com
toda a alegria do coração é o fruto do Espírito. A lei se resume em 2 mandamentos de Jesus em Marcos e também em Mateus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele que cumpriu a lei, aquele que o amor cumpre toda a lei. Então agora você é uma pessoa, por isso que você não rouba, você não fala mal, você não calunia, você não fica cobiçando. Mas se você fizer alguma dessas coisas que a lei diz para não fazer, você se arrepende, o Senhor te perdoa, a tua consciência é lavada pelo sangue de Jesus e você continua andando tranquilo, na paz, amando ao Senhor. Vamos lá. Chamou Josué e disseram, pois, os príncipes, olha só que legal agora: isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes aos gibeonitas: vivam. Projeto 21, projeto 21 é muito legal, muito legal, muito legal. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão... é o 21, é o 20, né? Poxa, tradução, bota na outra. Cara, essas traduções são muito caídas. Disseram, pois, os príncipes, olha só, disseram, pois, os príncipes para os gibeonitas: vivam, vivam. Meu irmão, a lei dizia assim: façam isso para viverem. A graça diz: vivam, e então façam a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, uma prática na vida de vocês. Vivam. Jesus quer que você tenha vida em abundância, porque eles estavam sob aliança, protegidos, ninguém podia tocar neles. Os príncipes disseram: vivam assim, cheios de vida, de misericórdia, de graça. Se tornaram rachadores de lenha. Meu irmão, rachador de lenha. Cara, eles queriam estar perto da lenha. A lenha lembra a cruz de Jesus. Eles sabiam que era por causa da cruz de Jesus que eles não haviam sido assassinados, que a misericórdia de Deus, a fama do Deus de Israel veio por causa de Jesus. Jesus é a perfeita expressão do Deus Pai. Jesus veio salvar o que se havia perdido, veio perdoar, veio curar. E então eles disseram assim, porque nós temos vida, nós queremos estar perto dessa lenha, nós queremos estar perto dessa cruz. O apóstolo Paulo fala: eu me glorio na cruz de Cristo, eu prego Jesus e esse crucificado. Meu irmão, nós somos hoje as pessoas que têm a cruz de Jesus, a experiência dele vale da nossa vida. Nós somos os rachadores de lenhas de hoje em dia, amém? Nós sabemos que a lenha, Jesus, olha só o que está escrito na sua palavra assim, está escrito assim, que ele é o lenho verde, Jesus é o lenho verde. Então nós estamos em Cristo, a cruz dele está na nossa vida, nós não tememos nada, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Jesus, ele já morreu por nós, então agora ele nos dá vida e nós temos prazer em estar ali junto com ele, sendo rachadores de lenha e tiradores de água. Aleluia, tiradores de água. Meu irmão, nós somos aqueles que somos tiradores de água. Nós estamos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, sempre dando frutos na estação certa, nossas folhas jamais murcham, e tudo que fizermos prosperará, amém? Porque nós sabemos que é na água, é em Jesus que nós nos saciamos, que nós nos lavamos e que nós nos mantemos limpos. Tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. Os príncipes orientaram eles. Volta para o 21, por favor. Tiradores de água para toda a congregação, ou seja, eles estariam perto da cruz, perto da água que é Jesus, que é o Espírito Santo, a água do Espírito Santo. Jesus, o lenho verde, a água do Espírito Santo e a congregação. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E agora vamos lá para o Novo Testamento, antes de encerrarmos, vamos para Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2, por favor, Lucas 2:36. Lucas 2:36. Se eu tenho a cruz de Jesus como uma vitória na minha vida, se eu tenho o Espírito Santo, a água na minha vida, sou cheio do Espírito, eu sei que agora a congregação, qual é a congregação certa para mim? Qual é a congregação que eu tenho? Qual é a palavra que eu tenho que escutar na igreja? É a palavra da cruz, do lenho verde e a palavra do Espírito Santo, amém? A mensagem da igreja tem que ser cruz e Espírito Santo. Jesus crucificado por todos os teus pecados e o Espírito Santo sendo derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo, Pedro e João pregavam. Jesus crucificado e o Espírito Santo. Eles foram para Samaria
Filipe prega, eles são salvos, batizados nas águas. O que falta? Batismo com o Espírito Santo. Pedro e João vão lá e oram por eles. Então é cruz, é água e a congregação. A congregação. Havia também uma profetisa Ana, que significa cheia de graça, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Azer era a tribo de Ana. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, 37. E era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, meu irmão, ela falou de Jesus, e a Bíblia fala que Jesus foi crucificado, e ela foi cheia do Espírito Santo. Olha só, ela era, versículo 37, por favor. Versículo 37. Obrigado. 38. Chegando na mesma hora, não, é onde é 36, que ela é da tribo de Azer. 36, da tribo de Azer ela era. Isso. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Tribo de Azer. E então na congregação, Ana estava na congregação de dia e de noite. Na congregação tem que ter o lenho, a madeira, pois a Bíblia fala em Provérbios que não havendo madeira não há fogo. Então eu tenho que pregar a cruz para que o fogo caia, para que o Espírito Santo venha. Então vai ter água do Espírito e eles estarão atendendo a congregação. E uma mulher que exemplifica muito bem a congregação é Ana, cheia de graça, da tribo de Azer. Agora escute isso, meu irmão. Gênesis 49, 20. Azer é um dos 12 filhos de Jacó, ou Israel. Azer recebe a promessa em Gênesis 49, diretamente de Jacó. Em Deuteronômio 33, diretamente de Moisés. Pois Azer era um filho e também era o líder de uma tribo. Gênesis 49, 20. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Amém? A promessa para quem é da igreja, para quem é de Jesus, para quem é do rebanho de Jesus, é a promessa para Azer. Ana era cheia da graça da tribo de Azer. O seu pão será abundante, o Senhor vai te dar pão em abundância, como deu para Benjamim, a porção 5 vezes maior para os seus irmãos, e ele motivará delícias reais. Agora a promessa de Moisés para o mesmo Azer, Deuteronômio 33, 24. De Azer disse: bendito seja Azer entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Amém? Meu irmão, você é ungido da cabeça aos pés. Os teus pés estão sobre o azeite. E quando você vai para a palavra e vai ver no hebraico, azeite aqui é óleo, e óleo petróleo, ou seja, prosperidade. E eles estão dizendo que em Israel eles estão prestes a encontrar uma grande jazida de petróleo para Israel prosperar muito, pois Israel continua sendo povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles continuam sendo fiéis no dízimo e fazem parte das pessoas mais ricas do mundo, simplesmente por uma promessa que Deus não pode falhar, pois Deus é o Deus de aliança, e eles estão em aliança. E Azer, uma das tribos de Israel, vai banhar o seu pé em óleo, em azeite, em petróleo. 25. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, proteção, e como os seus dias durará a sua paz. Paz, como aprendemos, paz significa, na palavra de Deus, paz é você ter tudo de bom, é você ter prosperidade, é você ter paz. Na palavra de Deus é ter prosperidade, saúde, segurança, espírito, alma e corpo no patrimônio. Deus quer que os teus dias sobre a face dessa terra sejam como o de Azer. De acordo com os seus dias, como os seus dias, durará a sua paz. Ou seja, você vai viver muitos anos cheio de prosperidade, cheio de saúde, cheio de bênção. As malignidades de uma velhice doentia não te pegarão, porque você está debaixo de uma aliança, debaixo de uma promessa. Salom significa bem-estar, saúde e prosperidade, estar seguro, mente, corpo e patrimônio. Ana, com 84 anos, anunciava para todos, ficava no templo de dia e de noite, estava sempre disposta, como Caleb, com 85 anos de idade, fala: eu estou tão forte como quando eu tinha 40 anos. Deus renova as nossas forças, porque nós estamos debaixo de uma aliança maravilhosa, e que a velhice e a malignidade e a doença não nos pegará, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, versículo, aí eles se transformaram em
rachadores de lenha, tiradores de água, e estavam sempre na congregação. E então, agora o teste final. O teste final. Capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. 5 reis sitiam, cercam Gibeão, porque eles haviam feito a aliança com Josué. Eles ficaram indignados, porque eles estavam em aliança com Josué, e não quiseram fazer parte daquela aliança para ir contra Josué. Então eles foram atacar Gibeão. Agora é o momento certo para aquele povo que disse: eles mentiram, eles nos enganaram. E os príncipes de Josué disseram: não, nós temos uma aliança com eles, não podemos tocar neles. Mas agora eles estão na cidade deles, e os outros povos vão atacá-los. Então Israel podia dizer assim, Josué podia dizer assim, e o povo podia dizer assim: ó, eles estão pegando o que merecem. É isso aí. Quem semeia, colhe. Quem faz mal, leva o mal. Quem planta vento, colhe tempestade. Mentira, errado. Eles estavam debaixo de uma aliança. E você está debaixo de uma aliança. Tudo que você semear de mal, Jesus pagou o preço para que isso não te atinja. Amém? Tudo que você fizer, por querer ou sem querer, deu um mole, semeou mal na vida de uma pessoa, o que vai acontecer com você? Ninguém pode te tocar, porque você está debaixo da aliança. Amém? Se disseram para você: não, está acontecendo isso porque você semeou o vento, colheu tempestade, semeou, escolheu aquilo. Errado. Tudo que você semear, você vai colher misericórdia de Deus, porque você está debaixo de uma aliança. Amém? E Deus te protege. Se você leu, ouviu ou escutou um testemunho: não, aquela pessoa está passando aquilo, aquele cortado, aquele perrengue, porque ela semeou contenda, ela semeou fofoca, ela semeou aquilo. Não, ela está passando uma provação, mas apesar dela estar na provação, não haverá no coração de quem conhece Jesus condenação. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso estar sendo provado, eu posso estar sendo passado por um momento de provação, mas nunca de condenação, porque toda a minha condenação caíram sobre Jesus Cristo. Amém? E Ele me protege, Ele me livra de todo mal, e Ele não deixa que ninguém me toque. E quando eles disseram: nós vamos agora invadir Gibeão, eles disseram: Josué, socorre-nos. E Josué foi em socorro deles. Amém? Meu irmão, tudo contra. Eles mentiram, eles traíram, eles enganaram. E quando eles precisavam de ajuda, eles pediram. E Josué foi, resgatou, salvou, protegeu e não deixou os gibeonitas serem tocados pelos inimigos. Meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor te protege, te livra do diabo, te livra de todo mal, te livra da enfermidade, te livra do homem estranho, da mulher estranha, do homem violento, da mulher violenta. O Senhor te protege. Em nome de você, debaixo da bênção de Azer, o teu sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Amém? Glória a Deus, ninguém vai te tocar. Tudo que você semeou, mesmo que você tenha semeado contenda, rixa, partidarismo, num ataque de loucura que deu e você fez umas besteiras, o que você vai colher? A misericórdia de Deus, porque você está em aliança com o Senhor. Amém? E quando você estiver sendo atacado, o Senhor vai te proteger. Ele vai... Jó, ele deixou Jó ser atacado. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. Foi o primeiro livro escrito da Bíblia, porque Deus queria mostrar para Moisés a realidade do mundo espiritual. Mas depois que Jó passa por aquele perrengue, e antes do final, ele fala: eu falei do que eu não sabia. Eu falei que era Deus que tinha dado e Deus tinha tirado. Eu falei do que eu não sabia. Você sabe, você lê a Bíblia e qualquer criança vê. Deus deu para Jó tudo de bom, cercou-o com sebe. E o diabo pediu permissão para tocar, e Deus falou: não, pode tocar. E o diabo tocou. Mas depois que Jesus morreu, o diabo não tem mais permissão para tocar, nem para se dirigir a Deus. Quando Adão foi criado, ele era o representante da raça humana diante de Deus, ele falava com Deus diariamente. Quando Adão caiu, Satanás tomou o lugar de Adão. E estava lá no céu,
julgando, condenando os irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 10, o diabo foi arremessado, e eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e agora quem está à direita de Deus intercede por nós, e é o nosso advogado, Jesus Cristo, amém? E ele fala, ninguém vai tocar nos meus, ninguém, não importa o que ele tenha feito, ele é filho, não importa que ele tenha voltado, gastado metade da fortuna, tudo com meretriz, ele é filho, eu amo, eu vou cuidar dele, glória a Deus, amém? Nenhuma condenação, nenhuma pena, acabou. Novo Testamento, graça, misericórdia, esse é o nosso Deus, essa é a fama dele, amém? E isso vai me levar a ser uma pessoa atirada, um Zé Mané, um pecador. Pelo contrário, eu vou amar mais o meu Deus, amém? Eu vou amar mais ele, eu vou sentir mais a presença dele, o amor dele. O filho pródigo, o que você acha que o filho pródigo fez? Ele olhava para aquele anel, veste limpa, sandália nos pés, bezerro cevado, música e dança. Meu, que pai maravilhoso, como é que eu posso ter ficado longe dele? Pai, eu quero agora ficar juntinho com ti até os últimos dias, até o último. Meu irmão, quanto mais você conhece o amor de Deus, mais a Bíblia fala que o amor de Deus me faz, o amor de Deus, o amor é o vínculo da perfeição, amém? Quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu vivo a perfeição dele, mais eu olho para ele. E para encerrar, Gibeão é atacada por Josué. E Josué luta tanto pelos gibeonitas. E o que acontece? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, por causa dos gibeonitas, por causa de Gibeão, para proteger e para que todos os inimigos dos gibeonitas fossem exterminados. Deus, através da oração de Josué, parou o sol, dizem por 23 horas e 15 minutos, 23 horas e 15 minutos, o sol ficou parado, porque naquela época eles só podiam guerrear de dia. Lembra que a noite vem quando ninguém pode trabalhar? Quando escurecesse, não dava, velho. Como é que vai lutar à noite? Podiam matar um amigo, então eles recolhiam. Os exércitos recolhiam à noite, o sol nascia, guerra de novo. Pé, tocou, chega de guerra. O sol se pôs, não dá para guerrear. Josué falou: Senhor, nós não queremos deixar ninguém vivo, para que outra vez eles não venham e façam uma emboscada contra a gibeonita. Senhor, que o sol se pare sobre Gibeão. Jesus é o sol da justiça. Por causa de Gibeão, com uma aliança com Deus, Jesus está sobre a tua vida. Aquele que está na luz de Jesus não anda em trevas. Jesus para sobre Gibeão, para que a tua vitória seja completa, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Jesus está sobre Gibeão. O sol se deteve sobre Gibeão, até que o último inimigo fosse derrotado. Glória a Jesus, aplauda o Senhor, meu irmão. O sol se deteve sobre Gibeão. Glória a Deus.